Olá, amigos. Retorna o nosso programa semanal com a série do livro Missionários da Luz, que toda semana apresentamos na sequência dos capítulos. Cá estamos hoje com o episódio número 4. É o capítulo 3. Tem o título de Desenvolvimento Mediúnico, um assunto muito importante, sempre na cogitação dos lidadores do espiritismo, da prática mediúnica, é algo sempre marcante, procurado, é algo sempre debatido. E nós estamos aqui vivendo a experiência de André Luiz, junto com o instrutor Alexandre, conforme vimos nos episódios e capítulos iniciais da obra. E André não está perdendo tempo de aprender. Sempre haveria oportunidade de estar ao lado de Alexandre para os aprendizados. E para André, muita satisfação seguir aquele ativo missionário das atividades de comunicação. E recebeu de Alexandre o comunicado que, logo mais à noite, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Américo Sucena, esse assunto, desenvolvimento, sempre chama atenção. Desenvolvimento mediúnico é um tema sempre pertinente, atual e requerido. Em função de muitas casas espíritas aqui no Brasil e agora também no mundo, então esse assunto requer uma certa atenção, sobretudo dos dirigentes que têm a responsabilidade de coordenar trabalhos dessa natureza. Portanto, conhecer esses meandros que André Luiz está começando a conhecer também é um ponto importante para todos nós aqui encarnados que, por alguma razão, temos uma ligação com as tarefas mediúnicas. Mas você falou uma coisa interessante, Watson, que o André está aproveitando todos os momentos, mas diferentemente do que aconteceu no livro passado, em que Aniceto era acompanhado de André Luiz em toda a jornada, desde a saída de nosso lar, passando pelo posto de serviço e vindo até a crosta e depois voltando, aqui não. Por quê? Ele vai conhecer o trabalho mediúnico ao qual o Alexandre dirige. O Alexandre dirige um trabalho e está à frente de um médium com mandato mediúnico. Então, é o André que tem que ir lá nos dias de reunião. Ele não está acompanhando o Alexandre, ele está indo para as reuniões que o Alexandre dirige para entender mais o fenômeno mediúnico. Isso demonstra que ele já está com uma relativa liberdade de movimentação e, principalmente, Américo, de iniciativa e decisão de aprendizado. Isso é muito importante, nos dando aqui uma abertura para esse fato, até como exemplo para todos nós, diante das questões todas de aprendizado que também estamos inseridos, né? A iniciativa, o primeiro passo, a decisão de aprender. E, no instante indicado, lá estava o André. E antes do ingresso dos companheiros encarnados, como já vimos em outras ocasiões, já era muito grande a movimentação de trabalhadores espirituais, havia muito serviço. André estava novamente admirado com as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras. Quando então vem a observação de Alexandre. Nossos esforços, por enquanto, são mais frutíferos no círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, os desencarnados infelizes, em maior porção. Por quê? E aí vem uma advertência, América. Os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Isso me chamou muita atenção quando li novamente, Américo, porque imagine só os espíritos fazendo um grande esforço de movimentação e os encarnados nem sempre conhecem, valorizam esse esforço da cooperação espiritual, que é sempre presente, mas nem sempre considerado. Talvez uma das causas disso é o fato de a gente não estar enxergando a movimentação dos espíritos. Agora, quem está do outro lado vê a movimentação e sabe, percebe, ainda que não entenda muito, a quantidade de tarefas que existem
por exemplo, durante uma reunião mediúnica, porque tem que buscar os espíritos necessitados, tem que avaliá-los, tem que separar, porque existe uma conexão que foi feita previamente com os médiuns que vão receber os necessitados. Então, é uma quantidade de serviços que normalmente nós não temos acesso, a nossa visão não permite isso. E talvez essa seja uma das causas. A outra causa é o fato de nós estarmos encarnados e o corpo de carne precisa ser carregado daqui para lá, de lá para cá, toda hora. É complicado isso aí. E aí tem uma... Esse corpo que tem fome, que tem sede, que tem canseira, né? E aí tem uma frase que é uma síntese do que está acontecendo aí, e que o Alexandre disse aí, o André Luiz, nós vamos projetar a frase com a imagem correspondente. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. E essa imagem que colocamos aí, que mostra a evolução do ser humano a partir do macaco superior, do símio superior, que deu origem ao Homo erectus, esse desenho mostra exatamente a dificuldade que é você sair do estágio animal, grosseiro, até chegar no espírito superior. É um longo tempo. Pois é. Nesse instante, os primeiros amigos encarnados deram entrada no recinto e André já pôde ouvir os comentários dos participantes que chegavam conversando entre si. Entre eles, um senhor de espessos bigodes já afirma de cara: veremos hoje se temos boa sorte. E comentou um outro rapaz: não tenho vindo com assiduidade às experiências, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? Vamos lembrar aqui que eles estão acompanhando uma reunião de desenvolvimento. E essas afirmações aí parece que está bem de acordo com o que a gente ainda observa, né? É uma pena, respondeu um outro senhor, a dificuldade desencoraja de fato. Parece que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, já acrescentou uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver... Aqui, Américo, parece que está ao contrário da visão dos espíritos, né? Os espíritos dizendo que os encarnados não percebem, e os encarnados reclamando dos benfeitores. Então, a reclamação continua. Dá até para entender, porque eu imagino que esse ambiente que eles estão visitando é do mesmo centro que tinha aquele médium de mandato. Agora, quem tem mandato mediúnico tem um nível muito acima daquele que não tem mandato, né? Que é simplesmente um médium em prova, que é um teste para ver se a gente sai bem usando essa ferramenta ou não. Então, quando a gente não tem a informação que o livro passa, e antes de ter esse livro, o grupo já existia, o médium chegava lá, olhava para aquele médium de mandato, escrevendo pelos cotovelos, mensagens para cá e para lá, né, assinadas por espíritos poetas portugueses, brasileiros, cientistas, médicos, e, de repente, ele não consegue mais do que alguns rabiscos, achando que, para chegar naquele nível, basta algumas reuniões de treinamento. E não é isso. O livro deixa bem claro isso. Então, a partir desse livro, por isso ele precisa ser estudado em grupos mediúnicos, a gente entende a diferença entre o médium de prova e o médium de mandato. Até porque não podemos esquecer que é todo um desenvolvimento do médium, como você está exaltando e comentando, né, que se dá ao longo das encarnações, né? Não se trata nem de uma sequência de reuniões, é uma sequência de encarnações de aprimoramento. Então, existem os iniciantes, existem os vacilantes, existem os experientes e existem os de mandato. É muito séria essa questão. Precisa sempre levar em consideração isso, para não querermos criar um padrão para todos. Cada um está no próprio estágio
E depois, mais adiante no capítulo, nós vamos ver alguns quesitos importantes aí. Mas então, Américo, depois, com a chegada de outros pequenos grupos de experimentadores, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. Havia 18 pessoas ali na expectativa de desenvolvimento mediúnico, que é o assunto de hoje. E alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Outros tentam a mediunidade de incorporação, a chamada mediunidade que dá acesso à psicofonia. Então, estavam ali de plantão, na expectativa. Mas, infelizmente, nós temos aí uma frase para colocar: quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Esta importante frase que nós colocamos ilustrada aí para os nossos amigos faz ver como muitos acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Não se trata apenas de uma função fisiológica. Há que haver a participação do interessado. Essa participação, ela envolve disciplina, como está bem destacado aqui, continuidade, educação no trato, estudo, esforço, continuidade, assiduidade. São detalhes que não podem ser esquecidos. Esse é um alerta muito interessante aos dirigentes de grupos espíritas e principalmente aos dirigentes de grupos mediúnicos para alertarem aqueles que estão desenvolvendo mediunidade, por exemplo, de psicografia, porque esses jovens médiuns que estão interessados no desenvolvimento acham que vão chegar a ser Chico Xavier nessa encarnação. Você disse bem, isso é trabalho de muita encarnação, porque nós vimos aqui, ao longo do texto, a questão moral está acima de qualquer coisa. Se a pessoa não está preocupada em moralizar-se, cuidar dos pequenos detalhes da conduta no lar, no trabalho, no trânsito, na via pública, ele não chega lá, né? Nós temos a experiência de ter visto Francisco Cândido Xavier, que era uma pessoa extremamente habilidosa em todos os lugares, porque sabia se comportar evangelicamente em todos os lugares, em família, na rua, com os amigos, né? Então, as pessoas acham que vão ao centro espírita e vão sair dali, depois de 1 ano, 2 de experiências mediúnicas, vão sair Chico Xavier. É bom que eles saibam que isso não é verdade. Muito bem lembrado o Américo dizer que os dirigentes e os palestrantes precisam realçar esse aspecto, porque para participar de reuniões mediúnicas, aperfeiçoar, desenvolver-se mediunicamente, é preciso preparação, é preciso dedicação, porque senão ficamos na patinação aí dos exercícios. Mas, Américo, o livro, na sequência do capítulo aqui, apresenta 3 casos que vamos estudar hoje, 3 casos de desenvolvimento. Nós temos aqui o primeiro caso, destacado pelo livro, de um jovem candidato à psicografia. E o nosso André postara-se ao lado dele. E ele esperava, de lápis em punho, mergulhado num fundo silêncio. E então Alexandre ofereceu para André o vigoroso auxílio magnético. E o André começou a observar o jovem que ali estava, tentando captar uma mensagem psicografada. Então, de cara, ele já percebeu que os núcleos glandulares, que no médium estudado no capítulo anterior, vibravam intensamente durante o transe mediúnico, aqui mandavam válidas irradiações para o organismo. Ou seja, o espírito não está moralizado o suficiente e quer receber mensagens que nem o outro médium recebia. Não vai conseguir, porque antes de fazer a tarefa de mandato, é preciso desenvolver-se moralmente. Então, as pessoas não sabendo disso, às vezes começam a exercitar a psicografia achando que ao final de determinada quantidade de tempo vão sair por aí escrevendo romances, livros doutrinários,
E não é isso. Nós temos a prova de quantos médiuns que nós conhecemos que escrevem livros doutrinários que são realmente factíveis e que são interessantes, né? Isso não quer dizer que não haja estudiosos escrevendo livros sem serem médiuns, ou sendo médiuns intuitivos apenas, porque todos nós temos essa possibilidade de escrever. Agora, receber mensagens de alto teor através de uma inteligência que não é a nossa, é de outra inteligência extracorpórea, de um espírito, isso exige um preparo que não é fácil obter. Pois é. E André, estando ao lado desse jovem que tentava captar psicografia, André recebeu uma orientação direta de Alexandre. Repare no aparelho genital, o que levou André a ficar estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. E nós temos aí uma explicação sobre isso, né? Porque começavam as movimentações sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo. Esse epidídimo é um duto microscópico muito longo em que as células espermáticas produzidas no testículo atravessam. Então, aí, Américo, nós vemos um caso grave de desvio da conduta de alguém muito vinculado às questões das sensações físicas, seduzido pela sensualidade ou pela sexualidade prevalecendo na conduta. Isso está atrapalhando uma possível recepção ou um possível desenvolvimento da psicografia. Nós vemos aí um rapaz, um jovem, né, atormentado pela sexualidade. Isso é comum acontecer nessa época, porque os hormônios começam a ser produzidos lá pelas glândulas na área dos órgãos genitais, né? É uma quantidade de hormônios. Se o sujeito não tiver um preparo moral, ele não controla. Então, como é que vai desenvolver a mediunidade desse jeito? Sendo que o corpo dele está infectado por uma série de micro-organismos que ele mesmo provoca no organismo. Então, é uma coisa difícil, né? Aliás, a gente devia pensar bem em colocar jovens na mesa mediúnica, né? Deixa para mais tarde, deixa passar esse fogo da juventude. André classifica de feras microscópicas e estava espantado. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros. Estava vendo ali uma invasão. Então, a pessoa não faz conta, porque ela na cabeça dessas pessoas, e também na minha, na época, né, são coisas diferentes. Uma coisa é a doutrina espírita, uma coisa é o centro, a tarefa mediúnica, outra coisa é o que eu faço em casa, com o sexo, né? Não é uma coisa só, por isso que não é qualquer um que é médium de mandato, porque para ser médium de mandato não pode ter essa interferência, porque não, ele não faz, ele não chega a ser intermediário de coisa alguma. Então, é muito importante a gente saber disso. O André chegou a cogitar, inclusive, se aquelas seriam expressões de sífilis. E o Alexandre vai explicar que não temos aqui sob os olhos a bactéria causadora da sífilis, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. Esses são bacilos psíquicos das torturas sexuais produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece. E na ausência de terminologia, vamos chamar-lhes larvas, simplesmente. Têm sido cultivados por esse companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as suas preferências, entidades que o visitam com frequência.
Américo, a questão é muito séria, realmente. E Alexandre ainda vai dizer, o pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. E recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições do aspecto dogmático exclusivo no exame da fé religiosa. Foi o que você disse há pouco, Américo. Não é separada a vida pessoal com a vida espírita, está tudo muito ligado. Então, por isso que um médium, para ter mandato, precisa ter o domínio das emoções, o controle dessas glândulas, porque não é qualquer um que consegue esse controle. São pouquíssimos os médiuns de mandato. Então, fica bem claro aqui que nós podemos atender espíritos necessitados, sofredores, um mentor que abre uma reunião, dizendo que está tudo ok, podemos começar a reunião. Agora, trazer informações do além a respeito de novos conceitos, de novas informações, não é para qualquer um. O Américo acentuou aí há pouco na sua fala que está tudo muito ligado, né? E é o que vem na sequência do texto aqui, de que admite-se erroneamente que o sexo nada tem a ver com espiritualidade. Esquece-se de que tudo é espírito. O erro do nosso personagem, de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Aí está o erro que normalmente caímos, querendo separar a alma do corpo. Estamos muito ligados a esse corpo tenso que usamos. E aí, Américo, André vai ter a oportunidade de observar um segundo caso, que é um cavalheiro. O André mal saíra do susto de ver aqueles micro-organismos, quando Alexandre o chamou para outro caso. Um cavalheiro maduro, que também tentava psicografia. Observe, disse. Você não está sentindo um odor característico? E André confirma que à volta daquele senhor, daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de uma atmosfera menos agradável. Aparecia muito com o corpo deste homem assemelhava-se a um tonel, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. E André percebeu a dificuldade em sustentar o pensamento com calma, e não teve qualquer dúvida, deveria ser ele um alcoólatra em quantidade regular. Olha só, Américo, que responsabilidade. E tem mais, o aparelho gastrointestinal dele parecia totalmente ensopado em aguardente. O sujeito estava lá na mesa mediúnica, achando que ia, né, agradar e fazer grandes apontamentos doutrinários. Esse capítulo é importantíssimo, exatamente porque nos chama a atenção e que nós, normalmente, nas casas espíritas, temos tarefeiros na área da mediunidade para trabalhar com espírito sofredor, que aí nós estamos acostumados com o sofrimento, é mais fácil a conexão. Agora, conectar com quem vai trazer informação de mais alto, né? Isso é complicado, né? O Américo destaca para nós a importância do capítulo. Novamente, como fazemos em diversas ocasiões, nós queremos convidar o telespectador a ler o capítulo na íntegra, porque realmente o nosso comentário aqui é breve, é compacto e não conseguimos abarcar tudo, mas verdadeiramente advertências são muito graves as que estão aqui neste capítulo. O Américo referiu-se ao aparelho gastrointestinal, que parecia ensopado de aguardente, mas também espantou André o fígado enorme, onde pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta. A veia porta é a maior veia do corpo humano, com diâmetro médio de 10,2 milímetros, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. A estrutura do órgão se mantinha alterada. E nós vamos ver, ele faz referência aqui ao funcionamento dos órgãos, inclusive citando o baço, tudo comprometido aí, Américo, ou pelo menos sofrendo uma influência severa. E vai perceber que aquela pessoa
permanecia completamente desviada em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. E diz mais, no texto que se segue, há uma referência, se não fossem as glândulas sudoríparas que fazem o sujeito suar, né, ele provavelmente não tinha condições de ficar no corpo físico, ele poderia morrer, porque são essas glândulas que põem para fora o álcool e dão um alívio ao organismo. Então, se o sujeito não tem isso, ele pode até morrer. Então, como é que alguém vai desenvolver mediunidade de mandato com isso, né? Nós temos que primeiro resolver as questões morais, para depois nos dedicarmos à mediunidade com algum proveito, com alguma possibilidade de ajudar alguma coisa. André está tendo uma oportunidade muito valiosa, porque vamos lembrar aqui que ele foi médico e agora está tendo contato com essas alterações físicas em virtude dos vícios aqui alimentados, o primeiro com as seduções do sexo, o segundo com as seduções do alcoolismo, e ele está aprendendo muito com Alexandre, que está mostrando esses quadros ampliados de percepção aí. Mas tem um terceiro caso, e nós temos ali uma candidata, agora é uma mulher, que é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação, que nós normalmente lembramos a psicofonia. Então, ali estava uma candidata. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental. E notaram ali as deformações físicas. O estômago se dilatara muito. E os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. Também aqui o fígado aumentado. André está cada vez mais assustado com o trabalho aqui. E ele teve a impressão de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo normal, usual, e sim um vasto alambique cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Américo do céu, o que a gente faz agora? Então, um é desviado no sexo, o outro desvia na bebida, e agora tem alguém que desvia na comida. Então, nós não estamos aqui criticando ninguém, também nós temos os nossos desvios aqui. Mas fica claro, com esse capítulo, que a tarefa mediúnica exige um mínimo de quesitos para o sujeito não chegar nem bêbado, nem com o bucho cheio na reunião, e nem com essas larvas psíquicas, né, que a conduta desregrada produz no organismo. Então, é uma coisa assim que, se a gente não sabe disso, a gente provavelmente vai aceitar pessoas com essa problemática, né? Ou mesmo a gente pode ir lá e, eu quero fazer desenvolvimento mediúnico, né? Mas se a gente não controla a bebida, a alimentação e o sexo, como é que vai ser? Américo, nesse raciocínio que nós estamos vendo aqui, nós vimos, esse é o terceiro caso, e aqui é um excesso de alimentação, no caso dessa senhora, né? Vimos os outros dois, mas esse é um excesso de alimentação. E aqui há um destaque no texto, né? Que todas as glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo, quer dizer, não dá espaço para outras tarefas. Todo o corpo está preocupado em digerir aquela quantidade de comida, né? Carne, gordura em excesso. A André fez uma comparação aí de um alambique repleto de gordura e pastas de carne. É uma pessoa descuidada, né? Caiu na glutonaria crassa, é como está escrito aqui. Meu Deus do céu, que situação grave. É difícil. Então, o André Luiz, ele está tendo as primeiras informações a respeito de mediunidade. Ele viu mediunidade lá na casa da Isabel, no livro Os Mensageiros. Então, isso é que deve tê-lo interessado no assunto. Então, nesse livro, ele já foi participar dessas reuniões mediúnicas para entender melhor o fenômeno. Isso aconteceu, esse livro é de 1945, Os Missionários à Luz. Depois ele volta ao assunto em 1956, quando ele acompanha Aulus na história do livro Nos Domínios da Mediunidade. Em 1964, ele, André Luiz, escreve de punho próprio a respeito das experiências mediúnicas que ele fez, que para nós, pelo menos para mim,
é um verdadeiro roteiro para você iniciar um trabalho mediúnico. São 73 capítulos que constituem o livro Desobsessão, que nós vamos ver aqui nos nossos estudos também. Porque aquele é um manual ou uma regra interna para qualquer grupo mediúnico. E ele começa, o primeiro capítulo, quando o sujeito levanta e ele é médium do grupo. Então, quando ele levanta no dia de reunião, ele já recomenda e dê ações edificantes, mas também fala na alimentação do dia, que deve ser frugal, e, sobretudo, nas horas que antecedem a reunião, porque ele está coletando material para escrever esse manual que ele chamou de desobsessão, que, na realidade, serve para reuniões de desobsessão e serve para reuniões de tratamento espiritual. Nós temos conhecimento de que existem grupos específicos só para desobsessão. Eu acho isso muito difícil, até gostaria de assistir uma reunião, para observar que, para atender casos de obsessão durante 1h30, é muito complicado se os casos forem pesados. Então, as reuniões de tratamento espiritual, às vezes tem 1 ou 2 espíritos obsessores, mas tem outros que são mais leves, e, portanto, a reunião fica mais light, né? Então, são reuniões de tratamento espiritual. Mas ele chamou o livro de desobsessão, talvez para chamar a atenção para que os médiuns também se desobsedassem com relação ao consumo de bebida, sexo e comida, né? Américo, essa lembrança é muito oportuna que você faz daquele livro orientador, o verdadeiro manual de procedimentos para uma reunião. Porque quando você fala em desobsessão, como você citou, a gente pensa sempre nos obsessores e não pensa em nós, não pensamos em nós, esquecemos da conduta que precisamos, dos cuidados todos, né? E André, o livro destaca aqui no texto que a razão humana precisa de luz divina. Essa luz divina é exatamente esta orientação que vamos recebendo através dessas lições valiosíssimas, né? Então, nós temos aqui a presença de André junto à sabedoria de Alexandre, que vai dizer: o espiritismo cristão é a revivescência do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento, Américo, como sabemos, inclusive está citado aqui no parágrafo do livro, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Essa limpeza do vaso receptivo é exatamente o que nós estamos vendo aqui nos casos apresentados pelo capítulo. Então, é por isso que o desenvolvimento mediúnico deve ser precedido pelo desenvolvimento moral. Por exemplo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das questões morais, do aperfeiçoamento moral da criatura. Antes disso, nós corremos o risco de levar para a mesa mediúnica pessoas que não estão em condições de entender o processo e cair nesse erro que nós estamos vendo aqui e que acontece. Então, esse é um cuidado que os dirigentes precisam ter. Preparo anterior, estudo anterior. Ah, mas a mediunidade está explodindo, está saindo pela orelha. Tudo bem, deixa ela sair pela orelha, faz um tratamento de passes e vamos cuidar do preparo moral, do estudo, né? Exatamente para deixar bem claro que a questão moral está na base de qualquer tarefa mediúnica, qualquer, seja ela a modalidade que for, desde a psicografia até a materialização, não importa. É muito interessante mesmo, né? E aqui, como ele se referiu a 3 casos, nós vamos encontrar essa importante consideração. Atender à santificada missão do sexo, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvio ou desvios espirituais. No entanto, os excessos de todo gênero representam desperdícios lamentáveis de força.
os quais retêm a alma nos círculos inferiores. E como você disse, né, Américo, deixa a mediunidade sair pela orelha, a gente faz o contrário, a gente quer controlar a mediunidade sem se preocupar com o aspecto moral, que é interessantíssimo. Então, André, espantado com tudo aquilo, e por que não podemos advertir esses amigos que aqui estão? Não seria melhor dizer tudo isso para eles aqui? E Alexandre, na sua sabedoria, no alto da sua competência e sabedoria, falou: não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos aqui não são rebeldes, não são maus voluntariamente. Estão apenas espiritualmente desorientados e enfermos. Não pode se transformar de um momento para outro. E a gente sabe que a gente não muda de um momento para outro. É o trabalho mesmo que há de ser feito com muito cuidado, carinho e perseverança. Nesse sentido, Américo, você tem uma frase tirada do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Chico, autoria do nosso grande Emmanuel, que praticamente resume o que nós fizemos aqui nesse capítulo hoje e que André nos trouxe através dessas descrições. A frase é uma advertência para todos nós, e ela, de certa forma, é aquilo que você disse, é uma síntese do capítulo. E começa dizendo: o médium, para servir a Jesus de modo positivo e eficiente no campo da humanidade, precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. E a imagem que está aí atrás do texto, ela é muito significativa, porque do lado direito tem um sujeito que é candidato a médium com uma chave na mão. E do lado direito, a imagem está cinza, com tons de cinza, né? E do lado esquerdo, caso ele consiga abrir a chave da mediunidade, ele passa a servir com Jesus. Veja o risco que é desenvolver uma mediunidade quando o sujeito tem problemas sexuais, problemas com bebida e problemas com alimentação. Por quê? Vai atrair espíritos que no próximo capítulo nós vamos conhecer como vampiros. Então, imagine você abrir o canal mediúnico e esses espíritos que nos acompanham entram para perturbar ainda mais o médium iniciante, porque ele não resolveu o problema da alimentação, nem da bebida, nem do sexo. É um desastre. É muito interessante servir a Jesus, como está na frase de Emmanuel, para servir a Jesus. Então, a gente nem sempre pensa nisso. E ainda para que se faça filtro de luz e paz, porque nessa disciplina do comportamento torna-se um instrumento de luz para os homens no uso da mediunidade, engrandecendo a vida, como destacou o nosso Emmanuel. Que coisa linda ler tudo isso daqui, viu? A gente vai encontrando orientação viva das questões que nos envolvem, a própria experiência na prática mediúnica. E o Alexandre continua: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. Américo, aqui está o desafio de viver. É a autoeducação sistemática e perseverante que nós ainda negligenciamos, ainda não estamos com esta dedicação toda a isso, mas aí está a lição, aí está a advertência do instrutor. E aqui é um detalhe também nessa frase que você citou: não se pode prescindir das iniciações dolorosas, ou seja, é muito difícil crescer moralmente, é preciso sofrer a ação do meio e superar isso, né? Tolerar com paciência o parente difícil dentro de casa, o filho problema, a esposa difícil, o marido complicado. Se a gente não resolve esses problemas, como é que a gente vai desenvolver a mediunidade? Porque se a gente se desequilibrar em casa, a gente atrai espíritos.
com um canal mediúnico aberto, já viu, né? E o nosso Alexandre, com a sua sabedoria, referindo-se ao grupo encarnado, que André queria dar informações, queria informá-los de todas as questões, e o Alexandre falou, não adianta, e está fazendo considerações importantes. Vejo que os espíritos não ficam bravos com as nossas fragilidades, eles compreendem. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta. Olha aí o sentido de fraternidade, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam. Olha que importante essa observação de Alexandre, referindo-se a um grupo encarnado que nem se dá conta da gravidade da tarefa, nem sabe de todas as providências que estão em tratamento, em andamento aí. No entanto, conta com essa compreensão fraterna. E ele conclui o capítulo dizendo: os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Progredimos, hein, Américo? Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos para defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Américo, isso aqui dá um conforto ao coração, ver o trabalho dos espíritos em favor dos grupos humanos vacilantes, frágeis, e ainda constituímos. Isso dá esperança, é consolação, nós sabemos isso, né? E é importante que muitos saibam, inclusive aqueles que estão iniciando na doutrina espírita, que esse é um trabalho que leva tempo, né? Para ser médium com Jesus, leva tempo. Não é trabalho de uma encarnação. E alguém pode dizer, mas eu já venho fazendo isso em outras reencarnações. Tudo bem, se já superou o controle das emoções, né? Porque se não controlar a emoção, fica um problema sério de resolver. É abrir um canal para a ação perniciosa dos espíritos que aproveitam exatamente quem não tem controle de emoção. Mas é fundamental entender que, mesmo assim, os espíritos nos ajudam. E é bom lembrar que esse livro é de 45 e não tínhamos nas casas espíritas, por exemplo, como temos hoje, na sua grande maioria, acredito, não conheço todas as casas, são muitas casas no Brasil inteiro, mas o estudo sistemático, que é uma coisa que nessa época não existia. O estudo sistemático foi implantado gradativamente pelas USES, pelas federações, exatamente para prevenir esse problema do desenvolvimento mediúnico a qualquer custo. Com preparo, aí sim, aí dá para fazer. E hoje nós temos isso nas casas espíritas. Dificilmente a gente coloca um médium que chega com a mediunidade saindo pelo nariz na mesa mediúnica. Ninguém faz isso. Você não conhece a pessoa, você não sabe o mínimo dela. Ela tem que passar lá um tempo na casa espírita, estudando, trabalhando na área social, né? Que é uma outra coisa que também desenvolve mediunidade. A gente vai ver isso mais à frente. Até porque comportamentos que supõem mediunidade podem ser desequilíbrios emocionais, não é mediunidade coisa nenhuma, tem tudo isso, então é preciso cuidado, observação, para não praticarmos precipitações. O capítulo é realmente um capítulo fabuloso. Reiteramos aqui o convite para que você leia o capítulo todo. Américo, terminamos o capítulo. Na próxima semana, vamos para o episódio número 5, capítulo número 4, que tem um título Vampirismo. Nós vamos conhecer o que é vampirismo na visão espírita, né? Não é aquele pássaro que fica deitado de cabeça para baixo, que suga o sangue dos animais. Tem mais coisa aí. Na próxima semana, nós aguardamos a sua presença novamente, agradecendo pelo carinho de sempre. Um grande abraço e nossa gratidão, e até a próxima semana. Tchau. Nosso carinho, nosso abraço e até a próxima.